Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 380. Então, a questão é a questão de número 7 ainda, Gênese espiritual, princípio espiritual. Então, eu gosto de dizer assim, nós no capítulo 10º, nós tratamos dos elementos orgânicos e inorgânicos. Você observa que a imagem já está escura. Olha só para você ver. E quando escureceu a imagem aqui, só eu que sei, né? Com todo respeito. Eu recebo projétil nas costas. Quando não nas costas, na massa encefálica na cabeça. Mas você sabe quando é que eu vou desistir? Não. Esse trabalho não. Então, no capítulo 10º, que esse é o 11º, nós tratamos dos elementos dos reinos e dos elementos orgânicos e inorgânicos. E neste capítulo 11 nós estamos tratando, por exemplo, no capítulo 10º, o princípio orgânico e inorgânico. Neste capítulo 11 nós estamos tratando do princípio, né, espiritual. Então, olha para você ver a sequência. Então, é facílimo, de certa forma, aprender. Nunca que exigindo nada-se de ninguém. Porque, gente, você acha que eu sei tudo? Eu sei tudo não. Tem muita coisa aqui que eu não sei. Mas vó prepara aquilo que eu dou conta e tá bom demais. Ora, cada um estende as mãos, estende um braço, cada um faz o que pode. Ninguém, como eu já disse em outros vídeos, ninguém dá o que não tem. Não tem como eu fornecer aqui a você, aos telespectadores, o que eu não possuo. Agora, que eu me esforço, né, para esclarecer, porque é tão gostoso o conhecimento, né? Eu me esforço. Então, olha aqui para você ver. Vamos deixar de conversa, né? Eu converso, né? O homem apenas pode comprovar o que existe. Acerca de tudo o mais, apenas lhe é dado formular hipóteses, né? Então ele não conseguiu comprovar mediante, vamos pensar assim, mediante determinada matéria, ele não conseguiu comprovar fato. Não. Mesmo assim, você não deve desistir daquela matéria. Ah, mas se eu estudei 10 anos aquela matéria e eu não consegui provar fato nenhum, devo perder tempo ainda mais alguns anos? Ora, nunca que devemos desistir, né? Nunca que devemos desistir. Às vezes, você estudou durante 10 anos aquela matéria, se preparou durante 10 anos aquela matéria e durante 10 anos se preparando, estudando, para que
no 20º, ou melhor, para que no 11º ano, 11º ano, 11 anos, viesse você, ou pudesse você, lograr êxito. Aí no 10º ano, você desiste. Faltando um ano para você concluir aqueles estudos, né? Então, os gênios, por exemplo, que pisaram aqui na Terra, quantas centenas de vezes, né? Eles nos inventos, porque não é evento. É lógico que eu estou dizendo assim, mas é uma forma de expressar, porque você sabe que não é evento, é um invento. Porque quando eu invento o automóvel, não é evento. Evento é para onde o automóvel vai no instante. Mas eu inventei o automóvel, invento. Então, quantas vezes, né, os técnicos eletrônicos, engenheiros eletrônicos, eles, mediante aqueles inventos, eles se viram ao ponto de desistir de tantas vezes dar errado, não é verdade? E assim também, quantas pessoas que pensam assim? Eu garanto que você, por exemplo, você analise todas as matérias que existem. Eu garanto que existe algumas matérias que você detesta. Eu garanto que você detesta, uma matéria que as pessoas detestam é matemática. Mas preste atenção nisso. A matemática faz parte de um conjunto. A matemática ela faz parte de um conjunto onde encontra-se agregado a matemática, a física, a química. Química também? Lógico. Lógico, porque e os corpos que, através da química, manipulado e no momento certo da sua eclosão, quantas formas geométricas ali não se forma? É só analisar. Mas é assim, então vamos aqui, ó. E que porque esse conhecimento esteja fora do alcance da sua inteligência atual, porque ele seja inútil ou prejudicial presentemente, Deus não lhe outorga nem mesmo pela revelação. Então, Deus sabe tudo no tempo de Deus. Não adianta a pessoa, no nível que nos encontramos, bater no peito e dizer assim, eu conheço tudo. Ora, nós temos visto isso, principalmente na grade curricular do Ministério da Educação, né? Os cientistas mesmos, por exemplo, eu posso dizer isso. Os cientistas até a semana passada, 2023, os cientistas até a semana passada, até 15 dias atrás, eles tinham em laboratório, fato, comprovado, ossos de fósseis do Homo sapiens de 46 mil anos atrás. Você acredita isso? É só você acessar o Google.
os cientistas, os paleontólogos, eles tinham em laboratórios, eles têm em laboratório fósseis do Homo sapiens. Você sabe o que é o Homo sapiens? Nós. De 46 anos. Não é 46 mil, não. É de 46 anos atrás. Tudo bem. Isso. O Ministério da Educação passa para todas as escolas as cartilhas, as apostilas, e o ensino é ministrado. Então, você cresce sabendo que é assim. Só que, numa caverna agora recente, creio que em França, porque não é na França, em França, os paleontólogos descobriram numa sedimentação ossos de Homo sapiens de mais de 85, 86 mil anos. 85, 86 mil anos. Porque eles estão perturbados. Por quê? Porque eles vão ter que mexer em toda a matéria, em toda a grade curricular, em todo o ensino. Por isso que a doutrina dos espíritos, na condição de lei de Deus, é imutável. Como eu já disse, se todos os cientistas recorressem às 5 obras básicas, eles não precisariam ir a campo nas sedimentações, nas estratificações, para confirmar o que a obra de Kardec, que é a obra dos Espíritos, já nos esclarece, principalmente através da Gênese. Mas é necessário que os paleontólogos, os cientistas façam isso, estude. É necessário. Não estou com isso querendo dizer que eles estão errados. Porque através de um estudo desse, eles descobrem outras coisas que precisam ser descobertas. Então, tudo no tempo de Deus, tudo na hora certa, e tudo no momento em que nos encontrarmos merecedores de tudo. Porque não adianta. Eu percebo muitas pessoas, faz parte do estudo. Eu posso demorar 10 vídeos, mas eu explico. Eu percebo muitas pessoas, quando vai tomar café, pega a xícara de café e joga na garganta, acende um cigarro, nada contra. E você pergunta à pessoa assim, que gosto tinha o café? Sabe que eu não me lembro? Não sei se estava doce, se estava amargo, sem açúcar. Tem pessoas, eu observo tudo. Os meus olhos, eu já cansei de dizer. Eu tenho 2 olhos físicos. Você já percebeu isso? Eu também já. Esses 2 olhos físicos existem aqui no corpo físico para mim
vê a matéria. Ó, estou vendo a caneta. Mas é interessante que quando eu bato os olhos nesta caneta, eu deixo de vê-la e eu passo a enxergá-la com os olhos da alma. E aqui eu vejo formas geométricas, aqui eu vejo matemática, aqui eu vejo física, aqui eu vejo química. Aqui eu vejo elementos auridos do fluido cósmico universal. Porque um elemento cósmico universal deu origem ao elemento qual esta caneta está constituída. E não foi constituída. Está constituída. Então nós temos que enxergar com os olhos da alma. Então, eu percebo pessoas, eu observo tudo. Eu observo como as pessoas se sentam à mesa. Observa o termo. À mesa. Com assento. Porque quando você diz assim, quando as pessoas sentam à mesa, então elas não utilizam a cadeira, elas estão sentando na mesa. Mas quando você coloca a mesa, aí elas já estão usando a cadeira. Mas eu observo como as pessoas se sentam à mesa. Eu observo como as pessoas degustam o café. Eu observo quando a cafeína entra em contato com as papilas da língua. Luiz, mas isso não é princípio espiritual. Por que não? Por que não? Será que nós não perdemos tanto tempo ouvindo tanta babaquice de tantas pessoas que não tiveram coragem de nos dizer isso, e por isso, principalmente eu, continuo um zero à esquerda? E se eu quis, eu tive que recorrer aos laboratórios no plano espiritual para me aprender, aos cursos. Mas as pessoas não degustam nas papilas, porque as papilas, se você observar na tua língua, a tua língua ela é repleta de células pontiagudas. Aquilo ali chama-se papilas. São milhões de células degustativas que estão aqui na língua. Quando você coloca algo na boca, as papilas, elas captam aquele alimento e manda lá para o cérebro. Cérebro, oi, ô cérebro. Colocaram aqui na boca aqui, está em contato aqui conosco aqui um café amargo que você nem imagina. Ou doce demais que você não imagina. Então, eu quero que você entenda, com todo respeito, que tudo que o cérebro fica sabendo, as papilas é que o informa primeiro. Se não fosse as papilas, dificilmente o cérebro, ele receberia informações a respeito daquilo que está sendo levado até o teu estômago, que depois ainda vem o suco gástrico, depois ainda vem
a flora estomacal, a flora intestinal, o suco gástrico, a metabolização através do fígado e todas as proteínas na corrente sanguínea que auxilia os glóbulos brancos, as plaquetas, os glóbulos vermelhos e por aí em diante, chega, né? Fala mais, Luiz, não chega. Então, mas tem pessoas que jogam e nem percebe. Eu percebo pessoas que quando vai comer, os cientistas já disseram que uma colher de arroz com feijão é necessário você mastigar de 12 a 22 vezes. Uma colher de arroz com feijão você deve mastigar até triturar tudo. Porque a função da boca é triturar. A função do estômago não é triturar. A função do corpo é receber o suco gástrico e depois distribuindo até o fígado para a metabolização. Então, por que azia, má digestão? Por que úlceras? Por que câncer no estômago, câncer no duodeno, úlcera no duodeno? Por quê? Por que refluxo? Porque a pessoa come, perdão do termo, eu também sou assim, tá? A pessoa come, mastiga igual uma vaca. Perdão do termo, pelo amor de Deus, é um estudo. Porque a vaca, você sabe, ela se preocupa em comer. Chap, 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 chap. Porque a vaca, ela é composta de 2 estômagos. Você sabia disso? Estuda isso. A vaca tem 2 estômagos. O boi, né? O veado campeiro e outros animais também. Então, quando a vaca mastiga grama, observa você, o cavalo, chap, 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 ele não mastiga. Ele arranca aquela grama, chap, 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 e engole. Então, ao engolir, aquele alimento vai para aquele estômago e armazena naquele estômago que se chama estômago à parte. É um armazenamento. É como se fosse um armazém. Só que depois que ele preenche todo aquele estômago, ele para, muitos deitam, e ele começa a ruminar, a ruminação. Então, ele rumina, vem aquele alimento todo novamente na boca dele, na arcada dentária dele, e mastiga milhares de vezes. Aí ali, ele manda aquele alimento triturado para o outro estômago. Olha a perfeição. Hoje é estudo isso aí. Os veterinários sabem de tudo isso que eu estou dizendo aqui. É bazela. Isso aqui é coisa insignificante, mas que muitos não sabem, né? Agora, onde eu aprendi isso? Tá bom. Então, muitas pessoas têm úlcera, têm câncer no estômago, tem câncer no duodeno, úlcera no duodeno, tem refluxo, azia, má digestão. Tem pessoas que chega perto da gente assim e começa a dar aqueles arrotos. Você pensa que a pessoa até um porco ou uma caixa de Congo que está próximo a você, porque um arroto tão alto. Eu tinha um amigo que já desencarnou, graças a Deus, mas de vez em quando ele vem aqui, nós somos amigos. Mas ele dava uns arrotos
tão alto, e eu amo esse amigo meu. Ele dava uns arrotos tão alto que chegava a tremer as paredes. E engraçado que eu não aprendi isso com ele, porque eu trazia na minha índole uma outra, né, forma de agir com a minha personalidade. Então, eu percebo muitas pessoas que comem um bolo, tomam um leite, come uma broa, come isso, come aquilo, come isso, come aquilo. Pergunte a essa pessoa, depois que ele termina aquele repasto, né? Porque eu tenho uns amigos que têm umas mesas farta. Mas não é que falta tudo, não. Falta espaço para você encontrar outros, porque são tantas coisas que não tem mais espaço para tantas outras coisas. Mas eu faço aquela pergunta assim. Depois que a pessoa almoça ou janta, pergunta para a pessoa para ver se ela se lembra dos alimentos que ela comeu. O gosto, ela não se lembra. Porque elas comem tão apressada. Tem pessoas, eu vou dar continuidade no próximo vídeo que faz parte do próximo assunto aqui. Vou continuar nesse assunto. Tem pessoas